Fala, torcedor santista. Amanhã começa o Brasileirão 2026 e com a promessa de sofrimento pro Peixão, hein? Esse ano o calendário vai ser diferente, porque já vai começar agora, final de janeiro, junto com o Campeonato Paulista, principalmente aí por causa da Copa do Mundo, que diminuiu aí as opções de calendário. Bom, eu acredito que a parte de baixo da tabela vai estar mais fraca do que o ano passado, porém, essa alteração de início do campeonato para janeiro, junto com os estaduais, vai possibilitar que os times menores consigam vitórias contra os times maiores que vão estar brigando aí nas finais dos estaduais. Então pode ser que a briga lá embaixo seja mais difícil esse ano, e a gente sabe que esses últimos anos que o Santos brigou lá embaixo foi difícil e uma delas a gente até acabou caindo. Bom, dado o início do ano do Santos, já é possível ver que vai ser difícil o Santos estar brigando lá em cima. Considero que o Santos de fato vai brigar na parte de baixo e talvez até brigando de novo contra o Z4. Ainda mais sem reforços, que a diretoria aí não conseguiu trazer. Então, o diagnóstico é de que o campeonato vai ser difícil novamente. Bom, antes de seguir com a minha opinião de quais times vão brigar na parte de baixo, deixa aí o like de vocês, se inscrevam no canal, também comentem, dê a sua opinião. Considerando o cenário atual, né, olhando os times que começaram o ano, na minha visão, o principal candidato a cair é o Remo, que já subiu ano passado na quarta posição, né? Ficou em quarto na Série B e está começando o ano praticamente agora. Então, jogou dois jogos só, um pelo Campeonato Paraense e um outro de uma Copa que eles têm lá no Pará. Então, ganhou os dois jogos, mas são dois times, né, fracos lá do Pará. Vai brigar para não cair, é o time de menor investimento do campeonato. Dificilmente vai ter um bom caminho esse ano na Série A. Outro que eu acredito que é um pouquinho melhor que o Remo, mas que também vai brigar para não cair, provavelmente vai cair, na minha visão, é o Chapecoense, né, o time lá do Oeste Catarinense, próximo adversário do Santos, inclusive. Então, é um time também de baixo investimento. Começou ali o Campeonato Catarinense até que bem, ganhou de 6-0 no fim de semana contra o Joinville, mas o Campeonato Catarinense é muito fraco. Então não é parâmetro para a gente dizer que o Chapecoense começou bem ou mal o ano. Vai começar agora o ano para a Chapecoense, né, pegando times fortes. Na minha visão, tem tudo para voltar para a Série B ano que vem. Outro time que eu acredito que vai brigar para não cair esse ano, mais forte até do que ano passado, é o Vitória, que não caiu por pouco, teve um ótimo desempenho no final da Série A ano passado e que esse ano aparentemente vai estar brigando lá embaixo de novo. Não começou bem o Campeonato Baiano e tem tudo para brigar lá embaixo. O primeiro jogo é em casa contra o Remo, então vai até ser bom para a gente ver aí esses dois times, o comportamento desses dois times em campo, porque um vai tirar o ponto, vai tirar ponto do outro. E eu acredito então que até que o Vitória vai ganhar, mas que a briga dele lá embaixo para não cair dessa vez é até mais provável que caia. Atlético Paranaense e Curitiba, respectivamente o vice-campeão da Série B e o campeão da Série B do ano passado, né? Então, o Atlético Paranaense, ele teve um começo de campeonato ruim, até duvidou-se que ele iria subir para a Série A desse ano, mas no final se recuperou e conseguiu o vice-campeonato ainda. E o Curitiba teve já um campeonato mais tranquilo, foi campeão, mas os dois até se reforçaram esse ano, o Curitiba um pouco mais. Só que, na minha visão, vai ser um ano difícil para eles voltando da Série B. Não acredito que eles vão brigar na parte de cima. Também não acho que seja tão provável eu cair assim quanto os outros, mas vai brigar lá embaixo, junto com esses times aí que eu falei. Um time aqui que eu até fiquei meio surpreso assim quando eu pensei nele é o Mirassol, porque ano passado teve uma campanha espetacular, ficou em quarto lugar, Libertadores direto, sem precisar de vaga extra. Conseguiu manter uma boa base do time do ano passado, mas esse ano vai ter mais competições, competições mais difíceis. A própria Libertadores, vai ter Copa do Brasil, o Campeonato Paulista começando junto. Então vai ser um ano mais puxado para o Mirassol. Então vai ter que dividir a atenção entre brasileiro e esses outros campeonatos. Eu acho que eles não têm um elenco tão bom assim para disputar várias competições ao mesmo tempo.
Então acredito que Mirassol vai brigar na parte de baixo. Acho que não vai brigar para cair, mas vai brigar lá embaixo, na minha opinião. Quando eu digo lá embaixo, é as 10 últimas posições. Acho sim que vai estar na metade de baixo da tabela. Outro time que eu acho que vai brigar na metade da tabela é o São Paulo. Apesar de ter ficado na parte de cima da tabela no passado, esse ano já o time começou muito mal, o Paulistão, que é um campeonato difícil, mas que deveria estar tendo um desempenho melhor. E a questão não é só o campo, né, do São Paulo. É um time que tem ali uma bagunça no clube, né? Teve um impeachment do presidente recentemente por casos gravíssimos, né? Denúncias gravíssimas. Tem a questão que eu vi, acho que hoje ou ontem, do canal do Rica Peroni, que ele comentou que o Crespo estava reclamando de que os jogadores não estavam recebendo salário. O elenco está mais fraco que o ano passado, então eu acredito que vai ter um campeonato difícil o São Paulo. Não acredito que vai brigar para cair, mas vai estar brigando lá embaixo com aquela sensação de perigo o tempo todo. Acho sim que o São Paulo vai estar lá embaixo. Outro time que é muito instável e que pode brigar lá embaixo é o Vasco. Ano passado teve os seus momentos bons no campeonato e em certo momento abandonou o campeonato para focar na Copa do Brasil. Só que ali, já nas últimas rodadas, o risco do rebaixamento voltou a bater, e aí ganhou do Inter, né? E aí praticamente se livrou do risco de rebaixamento, mas acabou até fazendo um campeonato muito ruim, ficando abaixo na tabela. Ficou até atrás do Santos, que teve um campeonato horrível. E a gente sabe que o time do Diniz é muito instável. Então, um dia ganha de 6-0 do Santos, aí de repente toma uma goleada, vai tomar uma goleada do Remo. Então, assim, não dá para confiar em times do Diniz. E eu acredito que o Vasco vai brigar novamente na parte de baixo da tabela. E aí, esse nono time que eu pensei para botar aqui na tabela, eu fiquei em dúvida entre o Inter e o Bragantino, porque o Inter já teve um ano terrível ano passado, brigou para não cair e teve muito perigo. Teve que contar com os outros times para poder sair. Deu sorte que o Fortaleza acabou perdendo, o Ceará também. E não vai disputar a Sul-Americana, então é um campeonato a menos que vai ter. Por isso eu coloco o Bragantino. O Bragantino começou muito bem o Campeonato Paulista, mas não tem elenco para disputar todas as competições que eles vão disputar esse ano. Então vai ter Sul-Americana, Copa do Brasil, Paulista, Campeonato Brasileiro. Então eu acho que eles não têm elenco para disputar essa quantidade de campeonatos. E na minha visão, ou vai começar mal o brasileiro para disputar esses outros campeonatos, ou vai deixar o brasileiro de lado e vai acabar disputando a parte de baixo. Então, na minha visão, vou colocar o Bragantino aqui, mas o Inter coloca ali um 11º time na parte de baixo. E eu não poderia deixar de falar do Santos, que na minha opinião vai disputar a parte de baixo. Eu coloquei ele como último por ser santista, por né, analisar o time todos os dias, mas eu acho que vai ter uma situação parecida com o do ano passado, de ter muito medo de ser rebaixado, ter aquele momento de susto, e que o Marcelo Teixeira vai ter que gastar um monte de dinheiro para trazer jogador bagre para poder dizer que está tentando reagir. Então eu coloco o Santos nessa lista da parte de baixo, mas até pior do que o São Paulo, do que Mirassol, do que Vasco, por exemplo. Então acho que vai ser um ano muito difícil. Eu já comentei em outros vídeos que eu não acredito que vai ser um campeonato brasileiro fácil. Então, na minha visão, o Santos vai estar na parte de baixo de novo na tabela. Espero que não, né? Que, sei lá, as coisas mudem, o milagre aconteça. É para isso que esse campeonato está mirando para o Santos. E é engraçado que depois que eu terminei de escrever aqui, eu até joguei no chat GPT para ver quais trazer informações de fora, né? Eu não costumo usar o chat GPT para criar o roteiro do que eu falo, mas eu pedi para ele depois que eu terminei para ele criar ali uma lista também, né? E ficou muito parecida com a minha. A única diferença é que eles colocaram o Internacional ao invés de São Paulo e botaram como os três principais candidatos a rebaixamento o Remo, o Chapecoense, o Vitória e aí o Atlético Paranaense e o Coritiba. Então, assim, pelo menos olhando aí o conteúdo que o ChatGPT analisa versus o que eu analiso também, deu muito parecido. Até para trazer aqui um pouquinho mais de informação, então acho sim que estou confiante nessa minha tabela.
Só gostaria que o Santos não tivesse, mas o ChatGPT considerou o Santos aí como o nono na possibilidade. Nono, então, seria o 12º lugar no Brasileirão, né? Mas eu acho que vai ser pior do que isso, infelizmente. Bom, óbvio que tudo isso pode mudar, né? Às vezes, algum jogador muito bom de um time menor acaba sendo vendido, se lesionando, ou um time desses consegue contratar um jogador barato e que consiga desequilibrar. Então, claro que até o final do campeonato muita coisa vai mudar, considerando o cenário de hoje. Eu acho que isso que eu coloquei tá bem próximo aí do que as probabilidades estão dizendo, né? Nas casas de apostas até. Então, tudo pode mudar, mas olhando o cenário hoje, para mim é isso, tá? E você, acredita que essa lista aí tá boa? Você concorda com ela? Tiraria algum time? Incluiria algum outro? Deixa aí sua opinião. Deem o seu like no vídeo. Já aproveita e se inscreve no canal. Um abraço e um ótimo Campeonato Brasileiro pro Peixão.